Queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, mas, acima de tudo, falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu sei que aqui tem diversos profissionais, né, de várias áreas, é isso? Tem jornalistas, publicitários, universitários. Por que fazer? Qual a sua motivação para fazer? O que te motiva para acordar cedo? O que te motiva para sair de casa e fazer o seu trabalho, enfrentar um trânsito difícil, muitas vezes? Grandes cidades, aqui em Santarém a gente já vive isso. Temos mostrado, inclusive, em nossos telejornais, um pouquinho do que acontece. O que te motiva a construir uma família? O que te motiva a trabalhar na área que você se determinou a fazer? Ou na área que seus pais lhe empurraram para fazer? Quero dizer para vocês que todos nós temos uma motivação de viver, motivação para seguir, mas a gente precisa saber qual é, ou quais são. Primeiro nós temos que saber o quê? Quem nós somos. Quando eu entendi quem eu era e o poder que eu poderia ajudar a transformar certas situações, eu entendi a razão da vida. Bom, faço jornalismo há pouco mais, cerca de 13 anos, mais ou menos. TV, quem conhece aqui da região, já estou há cerca de 10 anos. Né? No Bom Dia Santarém, que agora é Bom Dia Tapajós, o qual eu tive que deixar em janeiro desse ano. Eu fiz por 7 anos, de acordar de madrugada. Quem é do jornalismo sabe a dinâmica de você levar. Nós, na nossa empresa, levamos cerca de 3 horas e meia de jornal ao ar, de informação ao ar. O desafio que é você fazer tudo isso. Uma informação de qualidade, uma informação que vai ter o seu caráter social, que é ser de interesse público e coletivo. Isso é muito difícil. Mas a gente é determinado a fazer isso sempre. E a nossa motivação, falo por mim, é fazer o melhor. Não porque a gente está aparecendo na frente do vídeo, mas porque tem pessoas em casa que merecem o nosso respeito. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. A motivação de você fazer a diferença. É tão legal quando você pega uma matéria, às vezes desproporcional, assim, com a realidade que você encontra e a realidade que te passaram. De repente, você sai de uma redação com uma pauta, eu digo que é uma ordem de serviço. Você recebe ali, com horário, tudo, você vai falar sobre esse assunto. E quando você chega lá, você verifica que a realidade é outra. De repente, você saiu para falar de uma plantação de mudas pela cidade, para arborização, melhorar o clima. E, de repente, você chega lá e você se depara com uma outra situação. Um crime ambiental, onde pessoas estão cortando árvores. Simplesmente porque está atrapalhando a visão da casa. Quando você se confronta com essa realidade, você tem que ter essa maturidade de saber como agir e saber a motivação de tudo aquilo. Qual é o sentido de todos nós? É levar uma mensagem que possa transformar vidas, uma mensagem que possa fazer diferença onde nós estamos. É assim no jornalismo, mas é assim em cada profissão também. Então, o que te motiva a fazer? Quando a gente vai reportar com alguma pessoa, contar alguma história, porque nós vivemos contando histórias de pessoas reais, como eu, como você. Pessoas que passam pelas mesmas dificuldades ou até outras mais difíceis que você. Mas quando você leva o jornalismo, quando você está próximo dessas pessoas, você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida delas. É tão legal quando alguém, estava com dificuldade de conseguir, por exemplo, um procedimento de saúde, e você vê que através daquela reportagem que foi veiculada, você conseguiu dar uma certa agilidade naquele processo. Não que a gente detenha esse poder todo, mas é interessante como você leva o conforto para a pessoa, quando você olha na cara dela, no rosto, quando você ouve a história. Eu tenho muitas essas experiências de chegar na redação e decupar o material, quem é da área entende, né? Ouvir tudo que as pessoas falaram. Gente, tem vezes que eu fico rindo assim, de algumas coisas engraçadas que a gente compartilha ali com os entrevistados nos bastidores. E eu fico, é isso aqui que me motiva. Motiva a fazer algo diferente. E eu faço porque eu gosto. Minha primeira experiência no jornalismo não foi muito alegre, não. Porque eu era estagiária e eu não fui contratada. Né, porque não eram tempos bons de contratação. Isso foi lá no ano de 2003, mais ou menos, só para vocês terem uma noção.
E eu saí de lá com o pensamento, não nasci para isso. Frustrada, acabada. Quantas vezes você tem saído da sua profissão, do seu trabalho, se sentindo assim? Foi tentar um emprego, não conseguiu. Calma. Uma hora a coisa vai rolar. Mas eu sabia o que tinha dentro de mim e o que me motivava. Depois de 5 anos dessa minha primeira experiência um pouco frustrante, eu voltei para o jornalismo e não saí mais. Quero dizer para você que sempre vai ter uma segunda oportunidade, desde que você saiba quem você é, o que move o seu coração e o que se motiva. O que te motiva? Quero deixar essa contribuição hoje, inicial, para que a gente reflita, porque tanta coisa boa a gente viu e tem visto, né, nesse dia aqui, essa tarde e essa noite. Eu sei que cada conhecimento desse vai agregar para algum fator, algo importante. Tem uma outra situação que eu queria mostrar para vocês também. Isso aqui, ó. Temos visto muito no céu de Santarém nesses últimos dias, que a gente estava esperando aquele verão mais forte, mas temos visto essas amigas aqui, ó. Cúmulos nimbus. Tem os nimbus estratos, são grandes nuvens. E por que falar disso agora? Alguém tem uma ideia? Parou para pensar? Certo dia eu parei. Aprendi essa informação aqui na 5ª série, à época. Hoje, 6º ano, né? Aprendi isso aqui na 5ª série. E achava que todo mundo tinha aprendido também na sala de aula. Quando eu fui para o jornalismo, eu vi uma outra situação e a partir da motivação que eu sempre tive, eu comecei a agir de uma forma diferente. O que eu pensei e penso até hoje? Que todos nós temos a oportunidade de receber o conhecimento. E nem todo mundo está tendo essa oportunidade. Eu descobri que numa reportagem, para falar da chuva, eu poderia falar muito mais do que a chuva durou tantas horas e causou tantos estragos na pérola do Tapajós. Eu poderia falar muito mais. Poderia falar como as chuvas aconteciam, como elas se formavam, porque assim eu valorizo o profissional que pesquisa o tempo de uma universidade. Eu poderia falar sobre a história da Dona Maria, que perdeu as coisas, sim, em casa, porque a rua sofreu com os problemas de infraestrutura e o aguaceiro veio e fez todo aquele estrago. Poderia falar do drama daquela família também. Mas principalmente isso, eu poderia dar o direito das pessoas que assistem um telejornal de aprender muito mais do que o óbvio, daquilo que elas já ouvem todos os dias. Então, eu sempre acreditei que o jornalismo ele é capaz de levar essa informação detalhada. Não ficar no superficial, mas detalhar como uma chuva acontece. Quando você fala na TV assim, fulano de tal foi vítima de um latrocínio. Quem está em casa e é leigo, não vai saber o que é um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então, eu fui verificando que algumas coisas aconteciam e havia limitação sobre o que você falar, sobre como você direcionar. Mas a minha motivação sempre foi acreditar que, a partir do jornalismo, nós poderíamos levar informação, conhecimento, fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Como contar tudo isso? Nós temos a tecnologia. A tecnologia nos ajuda para tudo. Posso sim pegar as imagens, né, fazer os registros dos nossos repórteres cinematográficos e, em cima disso, trabalhar um texto didático que leve informação, que leve conteúdo e que ajude a mudar um cenário que a gente tem. Mas isso começa na motivação. Uma outra situação que eu queria compartilhar com vocês sobre isso aqui, ó, ver. Todo mundo é levado, muitas vezes, pelo que vê ou pelo que ouve, conforme a sua capacidade. Mas esse ver aqui, ele tem um diferencial. O ver é da verdade. A verdade com que você desenvolve sua função, seu trabalho, seja lá qual a categoria que você segue. Qual é a verdade que te estimula? Qual é a verdade que te move, a tua mola mestre? O compromisso de levar uma informação que seja verdadeira, não na ânsia de dar primeiro, como a gente vê hoje com essa expansão que nós temos em relação às redes sociais, que qualquer pessoa vai com o celular, registra, mas às vezes a motivação dela registrar ali não é para passar informação do acidente que está acontecendo. Às vezes é para dizer, eu estive lá. Né?
Então, isso tem muita diferença do que se expande nas redes sociais, quando não se faz com o respeito, com a qualidade e a verdade necessária. E também do que você faz no telejornalismo. O que é esse azinho aqui? Todos nós conhecemos a ética profissional. Você tem que saber fazer. A gente aprende, a gente apanha muitas vezes, porque a vida é feita disso. Mas só vence quem se dá a oportunidade de conhecer algo diferente. Então, a ética é você também ir pela verdade e conhecer os direitos de todos e respeitar também o seu. É dignidade, né? É você fazer realmente algo diferente para tudo isso que está acontecendo ao seu redor. E o R? O R é o respeito. E eu iria mais a fundo. O R é renovação também. Você se renovar. Não existe nada taxativamente pronto. Você está para trabalhar em cima disso, em fazer a diferença. Tem uma frase de uma empresária muito conhecida no Brasil, Adelaide Rodrigues. Ela diz assim: nada é tão bom que não possa ser melhorado. Em que você precisa melhorar? Em que você pode melhorar? O que você pergunta quando você vai para a sua missão de cada dia? Isso é importante a gente gesticular conosco mesmo, na frente do espelho. Quantas vezes eu brincava na frente do espelho em fazer um trabalho de televisão? Tudo começa assim, quando você para, pensa, analisa e vê quem você é. Uma outra coisa que eu quero compartilhar também é em relação a esse conjunto que nós temos. Nós somos uma equipe. Nunca esqueça que tem uma equipe, que você é um espelho para alguém. Alguém te olha, ou pela forma como você trabalha, ou pela forma como você fala. A segurança que você passa, isso atrai as pessoas. Mas seja você. Em todo tempo, seja e acredite que você pode fazer a sua diferença. E mais, não tenha receio de compartilhar suas experiências, tal como está acontecendo aqui. Né? As pessoas estão se abrindo, compartilhando um pouco do melhor. Faça isso também no seu trabalho. Aquilo que você tem vencido, onde você tem crescido. E mais, não desista dos seus sonhos, não desista de fazer sempre a diferença onde você está. Lembrem-se, a gente ouve muito isso entre a comunidade, né? O mundo gira. Gira sim, mas para te dar a oportunidade de ir lá onde você errou, fazer uma correção. Alguns criticam quando no jornal a gente para e diz assim: agora uma correção. Corrigir nunca é tarde. Né? Não é feio corrigir uma informação. Então é importante a gente ter essa lealdade com o público, esse respeito, essa ética com a informação que foi passada. E mais, saber que uma matéria, uma entrevista que você faz, você pode ser chamado para dar a próxima entrevista ou entrevistar alguém? Será que você está preparado para ajudar a mudar a vida de outra pessoa também? Às vezes a gente não se dá conta do potencial que nós temos, mas a gente também pode fazer a diferença. Gente, tem muito mais coisas para falar, mas eu vou ficar por aqui. Mas sabe por quê? Porque eu acredito que a gente sempre pode aprender um pouquinho mais. E porque nada é tão bom que não possa ser melhorado. Ok? Pensem bem na motivação das suas vidas, sigam em frente, não deixem de ser vocês mesmos, apesar de todas as outras coisas que tentam se levantar contra você. Lembre-se, o nobre, ele projeta coisas nobres e na sua nobreza ele persevera. Obrigada. Boa noite.